Vamos lá, então? Boa noite, Edson. Boa noite, meu bicho. Eu tomei meu café que eu tô ficando aqui. Conheci o seu trabalho em outro canal. Eita! Gostaria que você comentasse, se achar pertinente, o assunto. O seguinte, frase. Quando mais evoluído o espírito, menor o livre-arbítrio. Meu amigo, isso é uma coisa que a filosofia de Melquisedeque comenta de uma forma linda e maravilhosa. A filosofia de Melquisedeque é linda, 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 linda. Eu creio, aí sim, agora eu vou levantar polêmica. Eu creio que até a filosofia, os ensinos de Melquisedeque são mais cristãos até do que muitos religiosos. Se falar da essência de Melquisedeque, que não tem nada de misticismo. É indulgência, amor e caridade à vida. Se é indulgência, amor e caridade à vida, o que é caridade à vida? Eu sou o solidário. Eu sou o generoso, não é o porque o outro me titula, é porque a minha naturalidade de amar se esvazia de mim. O amor não é o juiz sobre a minha fala, nem sobre o meu olhar. O amor é o ajuizamento em mim. Por isso que o meu silêncio por mim é Deus. E por isso que as minhas atitudes naturalizadas em Deus é para o outro exemplo apenas de servir. É óbvio que quanto mais evoluído eu for, o arbítrio humano de ter que ser bom e fugir do mal, ou ficar na margem do bem e do mal, some. Esse alcance filosófico não é pela cabeça, meu irmão, é pela empatia sinestésica da inspiração que a convicção de amor já faz num coração que só tem o que doar, o que lhe sobra, amar. Acabei de lhe responder dentro de um nível das aulas de Melquisedeque. Boa, Alexandre Araújo. Concordo sim. Quanto mais evoluído de verdade um espírito, menor é o seu livre-arbítrio dentro do olhar humano. Porque o arbítrio humano é posso, não posso, pego, não pego, pertenço, não pertenço, sim e não, bem e mal. É dual. E o arbítrio do espírito evoluído é servir a vida. Você crê realmente que servir a vida vai ficar nessa coisa de bem e do mal? Ele vai servir. Agora, Edson, ele vai servir no bem e vai servir no mal? Não, ele vai servir com ajuizamento. O que é ajuizamento no amor, Edson, com amar? Afeto. O que é ajuizamento, Edson, entre o sentimento e as emoções? A empatia. O que é o ajuizamento, Edson, entre o pensamento e o raciocínio? A inspiração. Mais do que isso, meu amigo. Aí, quando vê, eu estou abrindo aqui um livrinho de Melquisedeque. Porque é. Isso é ensinamento do Cristo. Esse é o evangelho, já que tá, de Jesus. Tudo isso que eu acabei de falar está aqui. Agora, cada olho, cada olhar vai interpretar o Cristo do molde que o seu coração tem como convicção a forma que ama. A forma que ama. Muito obrigado pela sua pergunta, Alexandre Araújo. Massa, irmão. Vamos lá, então. A Cris Rosa. Edson, por favor, só um pouquinho no café, que por favor, só Jesus. Ela fala, o que diria aos médios que chegam em uma casa e percebem que não há um estudo para os médios? Aí você quebra minhas pernas. Mas vamos lá. E o inverso. Também os médicos que não querem estudar, mesmo que a casa ofereça o estudo. Obrigado. Ô, minha amiga, eu vejo assim: um médico que não estuda é um ignorante que se ignora. Que é o pior de que o ignorante que não sabe as coisas. Porque tem muita gente que não sabe as coisas e quer aprender. Então ele é um ignorante por não saber, mas com o tempo ele se aprimora. Agora, este tipo de ignorante, tanto em casas que querem abrir para o público, para praticar a caridade em nome do Cristo, de Oxalá, de Ororum,
de Obatalá, de Manitou, de Tupã, que seja o nome que queiram dar, e não há nenhum estudo que não precisa ser espírita, mas necessita ser espiritual. O que é estudo espiritual, Edson? Vamos lá? Vamos lá, Cris? Eu quero ganhar. O que é o espiritual do querer ganhar? Eu tenho que merecer. Boa? Boa. Eu quero vencer. O que é ganhar do querer vencer? Eu tenho determinação e resiliência. Boa? Boa. Tudo isso é espiritual. Então eu não preciso falar do Cristo propriamente como espírita, mas numa casa, seja ela qual for, eu preciso trazer uma filosofia aonde trabalhe o espírito, o ânimo, o ânimos da pessoa, para que ela entenda que tudo que ela deseja para fora, no mundo da materialidade, no materialismo, se realiza no universo do espírito, da essência, da transparência, da simplicidade, da ingenuidade, da naturalidade, da humildade, que ela se alimenta ou não. Eu vou dar um exemplo. Eu quero ser alguém grande na vida. Se eu for simples, eu serei um gigante. Se eu for soberbo, eu serei um carrasco, mesmo sendo grande. Olha a diferença do que é o espiritual e olha a diferença do que não é espiritual, mas ganha o que é da matéria. Eu quero ser uma pessoa que guie multidões. O que é espiritual? Eu sou humilde. Então eu não só sou uma pessoa forte, mas eu sou um ser inaquebrantável. Olha o que é humilde. Olha o que é espiritual, mesmo na materialidade. Agora vamos para o que não é espiritual, mas ganho o que é material. Eu quero ser uma pessoa forte, mas eu não tenho humildade. Então eu vou ser um carrasco, um ditador. Você entendeu, minha amiga? Então precisa e necessita, sim, uma casa espírita, espiritualista. Não espírita não, porque espírita já faz isso de uma forma exemplar. Não estou aqui morde a sopra, não. Porém, em outros lugares, ter um olhar espiritual na essência. O que é espiritual, Edson, em mim? É a graciosidade, é a simplicidade, é a ternura, é a leveza, é a sensatez, é o bom senso. O que é mais espiritual, Edson, em mim, em essência, é o meu caráter, é a minha moral ou é a minha ética? É a sua ética que molda e que forja o seu caráter, e o seu caráter vai que dar o brilho, vai dar o verniz à tua moral. Porque se você não for ético, você não tem caráter. E tem muita gente que diz que tem caráter e vive forçando uma moral, mas na hora do vamos ver, some a ética. Porque não tem sensatez, não tem conteúdo, não tem tutano dentro de si. Então, meu amigo, o que eu posso dizer a essas pessoas que você está falando aí é isso. Aí chega uma pessoa, eu tenho uma casa aberta, de um bando espírita, for do candomblé, senta na minha frente, há pouco tempo eu briguei com a minha esposa. Edson, se você está mal-humorado, você não está inato a trabalhar? Não, eu tenho que trabalhar. Eu tenho que ter estudo para eu poder separar o que é do mundo de mim e o que é espiritual. Eu tive casa de umbanda aberta, quantas vezes eu atendi, que eu sofri de pedra nos rins durante anos, quase 11 anos. Hoje, graças a Deus, eu tive esse livramento, sob a bênção de Deus, porque dói pra caramba. E eu ia sem um pingo de paciência. Eu entrava no terreiro em nome de Deus, pela vida que eu tenho. Não é porque eu era bonzinho, é porque era minha missão mediúnica. Com dor eu começava, sem dor eu terminava. Era sempre assim. E outra, nunca ficava, porque os espíritos estão me ajudando. Não. Autossugestão, força de vontade, dignidade, objetividade, resiliência, caráter, determinação. Isso é espiritual, eu não posso despejar as minhas dores e os meus valores íntegros e éticos sob a margem até dos espíritos de luz ou sobre a mercê dos obsessores. Eu também sou ser humano raciocinante e vivente. Por isso eu preciso estudar. Porque senão aconteceu coisa boa, os espíritos me ajudaram. Aconteceu coisa ruim, eu abri espaço para os obsessores. Ai, meu Deus, é ruim demais.
É como se eu fosse um corrimão, qualquer um passa a mão. É como se eu fosse um boneco de posto, cheio de nada, explodindo de vento. Hoje eu estou ficando empolgadinho. Você entendeu, Cris Rosa? É o que eu diria com todo respeito e sinceridade. Simples assim. Agora é aquilo, você entrou numa casa espírita, livros da codificação, tenho 5 aqui comigo, né? O Evangelho segundo o Espiritismo, está aqui, ó. Graças a Deus, Deus me abençoe, tem 5. Né? Tenho esse também, que é um pouco mais antigo, Livro dos Espíritos também. Vou lendo. Você é da Umbanda, vai estudar lá Rubens Saraceni, Umbanda Sagrada, no Beto Peixoto. Vai estudar Umbanda Esotérica. Você é do Candomblé, se jogue no culto, estude. Estude. Estude porque a ciência anda em equilíbrio com a espiritualidade. Se não tiver a ciência do estudo, mesmo com muita fé, a gente tende a cair num senso religiosismo, onde o pragmatismo da euforia vira encanto pela alegoria dos arquétipos. Ou vira como se fosse uma energia pasmótica e hipnótica à mercê dos fascínios das falas bonitas, dos textos bem decorados, enquanto o coração é rasgado em farrapo, empedrado, porque um amor realizante não existe. Só existe falas bonitas, punitivas, julgadoras e separadoras. Precisa ter estudo, sim. Valeu, Cris Rosa. Graças a Deus, muito obrigado. Ou que eu gosto que o povo começa a perguntar, a garganta começa a falhar e fica gostoso. Vamos lá. Vamos de novo? Vamos lá, então. O Cláudia Justino, isso? Eu sou dislexo, viu, Cláudia? Se não for, me perdoe, estou tentando. E meio cegueta também. Ela fala assim, Edson, não vejo verdade em nenhuma religião. Boa, minha amiga, eu estou prestando atenção. Mas acredito que existe uma luz maior. O todo, aquele que está em tudo e em todos os lugares. Aprendi com os espíritos, estudando o DC. Como é que é? DC. É o DC, que é falando com os espíritos. Cláudio, eu vejo assim. Urge em mim e em ti um único mandamento. Exista. Vou repetir de novo. Urge em mim e em ti, em quem me ouvir, independente do credo, podem até me criticar, algo. E este algo exista. Exista não porque eu sou imortal, exista porque eu sou filho do Eterno. Nem o infinito comporta o tamanho da grandeza do meu Criador. Se nem o infinito comporta o tamanho da grandeza do meu Criador, o infinito mediante ao meu achismo, ao meu intelectualismo, ao meu crendismo, ao meu pragmatismo, ao meu fanatismo, à forma científica que eu vejo as coisas. Mas como espírito, o eterno é imensurável. E é imaginável. Não tem como imaginar. Então que ele frua por mim e por você. Estou tentando lhe explicar, Carol. Se isto é real, supomos, na minha opaca divagação, permeia e transpassa todo crédulo, crendice, filosofia, toda mania, hábitos e costumes, temperamentos e gênios e gêneros de ver e observar, classificar e quantificar e até qualificar as coisas que ouvem, há e haverão. De qualquer religião e filosofia. Então, minha amiga, concordo. A verdade, de alguma forma, é fragmentada um pouquinho em cada religião e religiosidade. Mas a verdade é existir. O existir em Deus é uma fagulha que, se eu desse um nome, eu chamaria de piedade. O existir em Deus é uma fagulha em luz.
que se eu desse um nome, eu chamaria de piedade. Porque a piedade de Deus é o contínuo ininterrupto da vida. É a força singela, sincera, inaquebrantável da eternidade. Esta piedade não é a piedade dos homens. E eu vejo as religiões como degraus sociais, até a espírita, com todo respeito, como uma forma, um meio e uma maneira de nós, mesmo no corpo físico, começar a ter um pouquinho desta invasão, desta piedade, para nós sairmos do homem sapiens, não apenas pelo raciocínio, e entrarmos em ser divino pelo predomínio desta mesma luz piedosa de Deus. Então eu saio do crivo do mamífero, animal, homem, e começo a entrar nesta margem indulgente, altruística, benevolente, simples, humilde, solidária, afetuosa e generosa desta santificada manjedoura piedosa de Deus em mim, quando eu me naturalizo na minha própria paz. A paz é a maior ação da piedade sobre nós homens quando a gente apenas ama. Muito obrigado, viu, minha amiga? Muito obrigado. Eu não falei da piedade dos homens, não. A piedade dos homens é, coitadinho, piedade, se machucou. Não, a piedade de Deus. Edson, você sabe o que é Deus? Não. Eu só sei quem ele é. O que? Não sei, mas é. É essa piedade que a gente vai vagarosamente brotando. Se eu desse uma corporificação a essa piedade, de uma forma muito singela e opaca a minha ignorância, sem ignorar ninguém, eu chamaria de inspiração empática. Mesmo eu não tendo que sorrir, meus olhos sorriem. Mesmo eu não tendo que ajudar, a minha presença consola. Mesmo eu não tendo que dar, o meu silêncio ampara. Mesmo eu não tendo coisas para ser feliz, mas o contentamento, a alegria, o meu amor próprio não me abandona. Essa é a piedade de Deus. Obrigado, minha amiga. Vamos lá, então? Pablo Bernardo, muito obrigado, amigo. Ele fala assim, salve, salve, meu irmão. Qual a relação, para você, ele pergunta para mim, da sensibilidade mediúnica, cada vez mais bruta, com a falta, às vezes, da reforma íntima, em um sentido de desenvolvimento mediúnico? Muito boa pergunta. Nossa, até vou tomar uma água depois dessa, viu? Molhar os lábios. Lembrando que é sobre o crivo ignorante, cabeçudo do Edson Ross. Vocês não se apeguem em mim, pelo amor de Deus, viu? Vocês vão além. Tem uns livros bons aí. Deixa eu ver um outro aqui que é bacana. Esse aqui de Ramatiz, ó. Mediunismo também é muito bom. Os livros de Edgar Armon é muito bom, aceito pela Federação Espírita. Todos os livros de Edgar Armon que falam de mediunidade são excelentes. Mecanismo da Mediunidade de Chico Xavier também é maravilhoso, tá? Vamos lá? Respondendo aqui o amigo. Amigo, eu vejo assim, a mediunidade não depende da tua reforma íntima. Não depende. Porque a mediunidade ela é inerente se você é bom ou ruim. Agora é uma coisa interessante, a sensibilidade ela funciona nos ruins, abre aspas, até um ponto. Porém, ela se expande infinitamente em quem se ama por ser bom. Por ser bom, estou falando fazer o bem, por ser bom, de uma forma infinita. Eu vou tentar botar em palavras, viu, Pablo? E, por favor, procure, estude, questione. Tem muito livro bom por aí.
Edson, quem não estuda, quem não faz reforma íntima, qual é o tipo de sensibilidade mediúnica que vai ter? Aquela que sente no cheiro, aquela que percebe por arrepios. Isso não é um julgamento, porque eu também passo por isso. Só estou sendo sincero. Aquela que percebe quando vê, quando enxerga, quando olha. Aquela que percebe entre o calor, quente e frio. Essa é a básica. Porém, eu vou dar 2 exemplos que me inspiraram agora aqui, ou eu mesmo me inspirei, que seja. Não estou vendo nada, não sei eu mesmo, mas vá que seja alguém. Um mentor chega perto de mim e diz assim: você vê esse filho que está tendo uma consulta com a mãe? O filho está conversando com a mãe, está perguntando algo para a mãe. Ele está usando droga. Qual conselho que você daria a este filho? Sabendo que a mãe, neste caso, tem problemas gravíssimos de cardíacos, e ela também sofre de borderline, e ela também tem traços esquizofrênicos. E o filho, sabendo disso, mesmo assim, quer falar para a mãe. Qual conselho você daria, Edson? Se o Edson não tem nenhum estudo, e se o Edson não tem nenhuma reforma íntima, porque tem aquilo, se eu tiver muito estudo, olha a diferença, Pablo, eu vou explicar uma já nas duas. Sem a reforma íntima, eu vou ter a frieza da cultura, mas eu não vou ter a singeleza da educação. Porque a singeleza da boa educação, que é ser generoso para a ignorância do outro, só vem não com a cultura, ela é doada pela educação. Nem todo mundo que é culto é educado. Quando a gente tem reforma íntima, a gente come pelas beiradas. A gente é discípulo da calma, adeptos da paciência e servidores do silêncio. A reforma íntima, ela te dá essa expansão consciencial num grau tão grande, num mergulho tão profundo, que você, espírita, espiritualista, espiritista, candomblecista, entra num senso tão nobre que Oxalá fala por você sem notar. Que Cristo interage por você sem você perceber. Que os bons espíritos interagem em sua vida na outra pessoa sem você, muitas das vezes, nem abrir um evangelho, nem tocar um tambor ou sem acender uma vela por orixá. Por quê? Porque o teu exemplo é a vantagem do bem. A tua presença é o bom passe do amor. Para chegar neste nível de consciência, a pessoa não precisa ter paciência para com o outro. Ela precisa ter a reforma íntima que nos dá paciência para consigo. Para chegar neste nível, a pessoa não precisa mais ter calma com a multidão. Ela precisa ter calma para consigo. Porque daí ela vai ver que a sua maior arma e escudo é o silêncio. E o maior medicamento em nome da sua religião, em nome da sua fé, que ela pode fruir num conselho para alguém, é seu exemplo. Mesmo que para isso ela tenha que esconder os livros espíritas, esconder as guias, não falar de caboclo, nem de orixá, mas nem de espírito, mas de falar de ser humano para ser humano, meu irmão. Eu aprendi isso lá no Viaduto Madureira, fazendo palhaço pipoca. Falando palavrão, falando um monte de coisa esdrúxula, que talvez em várias doutrinas, em alguns lugares não era aceito. Mas em nome de Deus, vou cuidar para não me emocionar, que eu começo a me lembrar. Deus me usou para tirar pessoas do tóxico, do crack, fazendo isso. E nem o nome, como me lembro quando eu levava o nome de Jesus, eu levava porrada. Eu parei de falar de Jesus, começava a falar as gírias, começava a mandar filho disso, não sei o quê, fazendo palhaçada, brincando.
Hoje tem pais de famílias que eu falo que não precisa me agradecer. Desculpa que eu me emociono. Deixa eu parar lá. Eu falo que não precisa me agradecer, agradeça a Deus. Mas esse tipo de reforma íntima é Cristo em mim. É orixá por mim. É mentor por mim, sem arquétipos, sem religião, sem religiosismo, mas com senso de amor de apenas servir. Então, meu amigo, com toda a sinceridade, se um mentor fizesse isso comigo, provavelmente eu não daria um conselho falado, com disciplinas, livros, mas provavelmente eu conviveria aos poucos, pelas beiradas, e eu tentaria, em nome da minha fé, ao limite do meu amor próprio, ajudar aquele filho a sair das drogas. Talvez a mãe nem precisava nem saber. Faria o que eu posso. E se eu fizesse tudo e não daria certo, e ele continuasse nas drogas, eu tiraria a carta da manga para aquele ser que faz reforma íntima e tem sensibilidade mediúnica. Eu não posso, mas Deus pode. Eu não posso, mas a espiritualidade em Deus pode. Eu não consegui, mas os espíritos em nome do amor podem. Então eu viro as minhas costas físicas, mas nunca eu deixo de orar com atenção ao amor próprio daquele filho que está se afundando nas drogas. Isso se chama piedade de Deus, não piedade dos homens. Pensa nisso aí, Pablo. É difícil, meu amigo. É difícil porque daí eu tenho que ter resiliência e determinação numa fé raciocinada por reforma íntima e por vergonha na cara. Eu tenho que servir. Quando eu digo vergonha na cara, eu não estou ofendendo, mas é verdade. Eu não posso achar que eu trabalho com a espiritualidade, mesmo falando bonito, falando vários idiomas, dando várias palestras, ou incorporando vários guias e mentores, caboclos, e exus e orixás, eu seja os mesmos. Não, eu sou eu. E se tem algo divino dentro de mim, não é eles, é Deus. Ponto. E mesmo assim, eu continuo sendo uma ameba, um verme. Porque eu sou homem que vai morrer. Eu estou no corpo e este corpo é de morte. Mas se existe uma nobreza em mim, médium, sensível, é servir. Porque servir é a nobreza do meu ser. Não é a minha insígnia, não é a minha medalha, não é a minha faixa de melhor do que os outros. Mas é o antídoto que me melhora para mim mesmo. Isso só se entende quando você não gosta do que faz, quando você ama o que é. Mas aí eu concordo que existe níveis de consciência e K1. Muito obrigado, viu, Pablo? Graças a Deus, viu? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma pergunta. Não sei se a Jana está fazendo comentário, uma pergunta. Ah, ela está dizendo que vai ter que sair, mas depois ela só atualiza. Minha amiga. É na bênção e na paz, graças a Deus. Deixa eu ver se tem alguma pergunta que eu não respondi aqui. Bom, eu acho que é isso. Se tiver alguma pergunta aqui que eu não vi, tranquilo, eu acabei falando um monte, pode parecer que eu não respondi as duas perguntas que estão aqui em cima, mas de alguma forma eu respondi, e tudo é bom senso. Não é fácil, mas não é impossível. Para ver como não é impossível e não é fácil, que para mim ser médium, isso é o meu princípio mediúnico. Eu preciso ter 3 coisas: simplicidade, humildade e verdade. Eu não posso, como médium, tendo a simplicidade, achar que por mais que eu pertença a um terreiro forte, a uma linha de nação africana poderosa, ou uma doutrina luminosa, o espírito em verdade e em luz sobre a vida eterna de todos os seres do planeta Terra tem que ser idêntico ao que eu faço. E a evolução minha é melhor do que a deles. Eu não posso. Eu não posso crer que minha filosofia, minha doutrina, minha forma litúrgica, meu jeito ritualístico, minhas características místicas me elevam acima de qualquer espírito que é mais do que imortal, que é eterno em nome de Deus.
Porque se eu não tiver essa simplicidade dentro de mim, eu vou ter cultura, mas eu vou ser um mal educado sob as leis do coração em amar a Deus sobre as pessoas. Se eu não tiver a humildade de entender que quase sempre, toda hora, eu não tenho razão. E o que me admoesta nessa humildade é meu silêncio. E mesmo assim, muitas das vezes eu me pego no umbral quando me silencio, porque eu não me dou de bem comigo mesmo. Como é que eu, que não exercito a humildade, vou querer adoutrinar, admoestar, me elevar, taxar certo e errado moralmente na vida de outro ou de outrem, sabendo que a minha própria saliva me afoga e que os meus próprios dentes mordem a minha língua, quando não eu tropeço no meu próprio calcanhar. Então eu preciso ter a humildade de entender que muitas das vezes quem está pedindo auxílio não está pedindo uma doutrina, não está pedindo um ritual, não está pedindo uma axé de um orixá, está pedindo a minha presença humana. Aí que eu vou ter que ser simples e humilde e digno do que eu sigo para entender que o maior culto é o que eu sou. E o maior altar não é naquele que eu vou, mas é naquilo que eu nutro. A paz dentro do meu ser. Que Deus permita que os médios, assim como eu, que estou tentando me ajuizar, se ajuize nessa verdade piedosa em nome de Deus. E por último, ao meu ver, humilde, a minha ignorância que não ignora ninguém, eu necessito ser na verdade. Como diz Pai Benedito de Aruanda, você pode fazer o bem que você quiser, meu filho. Vai ser bom para quem recebe. Mas se teu coração não for generoso nem solidário com o bem que você pratica para fora, mediante a sonegação do teu melhor que se faz por dentro, você não está salvo. Porque você mesmo se perde. O bem não é uma cópia. O bem não é um plágio. O bem não é uma ordem. Um bem não é um segmento aonde as pessoas se enfileiram por modismo, ou por comodismo, ou por qualquer tipo de conveniência, ou até mesmo por fanatismo. O bem é uma naturalidade de ser. Quando a gente alcança essa naturalidade, um Pai Nosso, um olhar, um bom dia, um obrigado, um eu te amo, um eu te perdoo, um eu me amo, ou eu me perdoo, é Deus materializado por nós. Nessa hora que a gente vê o quanto a piedade de Deus nunca nos ampara. O quanto a verdade da vida, o quanto a verdade do bem nunca nos desampara. Está sempre dentro da gente. Uma boa noite a todos. Muito obrigado. Que Deus abençoe a todos vocês, viu? Não leve a mal minha ignorância, meus ímpetos, mas é o que eu posso falar do meu jeito. Né? De vez em quando eu palestro em alguns lugares aí, converso, as pessoas, esse jeito não, mas tá tudo certo. Fiquem com Deus, analisem. Nem mostrei todos os livros para quem é de Umbanda. Esse livro aqui é muito bom, porque ele é de Umbanda, fala de todas as Umbandas, sem falar da Umbanda. Nos portais de Aruanda. É muito legal para os médicos estudar, viu? Vale a pena mesmo. Que livro bom pra caramba, tá? Fiquem com Deus. E a minha contribuição é essa aqui. Ó. Eu ia mostrar os outros livros que eu fiz, mas os outros que são vendidos eu não vou mostrar, não. Esse aqui é gratuito, tá? É desse cara aqui, Edson Rosa, uma coletânea de preces e orações. Ele tá no meu... Eu vou botar aqui esse livro de novo. Não, ele tá no meu YouTube, tá lá o link. É só entrar aí nos meus meios sociais que ele está, o link dele. Para quem quiser dar uma olhada, ele é de oração, prece, palavras de Deus. Mas, para todo médium,
Meu melhor livro é esse aqui. O Evangelho segundo o Espiritismo. Para mim é o melhor de todos. Tá? Para mim é o melhor até do que o Livro dos Médios, porque o Livro dos Médios é bom. Mas esse aqui é maravilhoso, porque esse aqui é a piedade de Deus materializada em folhas. A minha garganta foi, viu? Passei o dia todo atendendo. Fiquem com Deus. Muito obrigado. Boa noite. Bom dia, boa tarde, até mais. Ô, Glória!